E aí, meninos e meninas? Meu nome é Bruna. Meu nome é Felipe. E bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouco de como a gente se conheceu, né? Vamos tentar aí, né? Vamos resumir, né? Porque é uma história longa. Muito longa. Então, eu comecei o interesse nele primeiro. Olha só. Quando eu vi ele, porque ele ia lá na minha casa. Na minha casa não, na casa do meu pai. Ele era amigo do meu irmão. E daí já comecei a me interessar por ele. Pedi até a meu irmão pra ajeitar ele pra mim, só que meu irmão não quis. Disse que não era pra me pegar os amigos dele. Vai vendo aí no que acabou, viu? E o tempo foi passando e teve um dia que eu meio que dei em cima dele, né? E ele disse que eu era muito criança pra ele. Eita, mas vai. E eu disse, ok, então o interesse foi passando, né? Depois eu acabei me casando e me separei. Quando eu me separei, eu voltei pra casa do meu pai, passar um tempo lá. E eu via sempre ele e comecei a ver ele novamente, né? Quando foi se passando, aí eu falei assim, eu vou tomar iniciativa e vou mandar o convite pra ele no Facebook. Mandei, aí eu disse, eu vou falar com ele. Só que, o que acontece, ele estava casado e eu não sabia. Aí quando eu soube, eu disse, não, então é melhor deixar pra lá. Aí tudo bem, o interesse passou novamente, não tava nem interessada mais nele. Quando foi no mês de agosto do ano passado, eu comecei uma nova amizade com ele no Facebook, porque eu tinha excluído o outro Facebook. Aí comecei uma nova amizade no Facebook com ele. Quando foi em setembro, por aí, minha iniciativa de novo de falar com ele. Só que dessa vez eu fui comentar uns stories dele, que ele tinha postado uma foto, não foi? Foi. Aí nisso, eu só fiz comentar e ele pediu obrigado, disse que eu que era linda, não sei o quê. E aquela história toda, né? Pra conquistar. E logo em seguida pediu meu WhatsApp. Então eu mandei. A gente começou a conversar. Eu tinha uma amiga, né? E quando eu comecei a conversar com ele, eu fui de sala que eu tava conversando com ele, né? Porque a gente dizia tudo uma pra outra. E nisso ele também tava conversando com ela. Vai vendo só, vai vendo a história. Então, a gente combinou assim, já que ele tava dando em cima de mim, dela, que era amiga. Sim, e lembrando que tinha outro menino também que tava dando em cima de mim e dela. Não era só ele, era dois. Então a gente fez o quê? Combinou de nem eu ficar com ele, nem ela ficar com ele, nem eu ficar com o outro menino, nem a outra menina ficar com o outro menino, né? Então a gente tava cumprindo nosso combinado. Eu tava conversando com ele, mas também não queria mais ficar com ele porque eu tinha combinado com minha amiga. O tempo foi se passando e acabou que essa minha amiga quebrou o trato. Ela ficou com esse outro menino que a gente tinha combinado também de não ficar. Depois de 4 ou 5 dias, ela veio me falar que tinha ficado com esse menino, né? Eu disse, então vou dar um troco. Nisso, eu fui e falei com ele. Vai vendo aí, ó, foi uma opção pra dar um troco pra outra pessoa, vai vendo a história. Eu disse, agora eu vou pegar ele e pronto, só pra dar um troco. Ela não fez comigo, então eu vou fazer com ela. Então, eu fui começar a conversar com ele, aí ele pediu pra mim ver. Aí eu disse, tá certo, a gente se vê. Só que ele trabalhava à noite e ele chegava mais de meia-noite. Aí eu falei pra ele, manda mensagem antes, que se eu tiver acordado eu falo com você e você vem aqui em casa. Ele, beleza. Só que nisso eu tinha tomado umas cachaçinhas, né? Aí nisso ficou conversando comigo e tal, ficou me enrolando até 11 horas. Quando tava perto de acabar o expediente, eu comecei falando, ligando, e ela nada de me responder. Aí eu peguei, fiquei com raiva e não fui lá, fui pra casa. E
o tempo foi passando, aí eu disse assim, aí minha amiga disse que ele tava querendo ver ela numa segunda-feira. Aí eu disse, eu vou mandar mensagem pra ele não ir ficar com ela. Aí, eu mandei mensagem pra ele, eu disse, olha, segunda-feira dá certo a gente se ver, porque eu não vou pra escola. Sim, um detalhe, eu estudava à noite. Aí eu disse, olha, eu não vou segunda-feira pra escola, e era a folga dele na segunda, então dava pra, né? Aí ele disse, segunda-feira eu não posso, que eu já tenho um compromisso. Que eu tinha marcado de ficar com essa outra amiga dela, né? Que era bem amiga, igual ela tá contando a história. Na verdade, não tinha marcado. Tava combinando. Tinha um detalhe. Pra ver se dava certo. Aí ele quando falou isso, aí eu já não quis mais responder ele. Eu disse, então beleza. Eu só que também nem liguei muito, por quê? Porque eu queria ficar com ele só pra dar o troco nessa minha amiga, que ela tinha ficado com o menino, né? Até aí tudo bem. Aí eu saí de casa, fui fazer a feira, que eu tinha entrado na academia, então eu tava começando uma dieta. Tava querendo ser fitness. Então eu fui fazer a feira e quando eu voltei tinha mensagem dele dizendo que queria me ver e que queria dar um cheiro em mim. Aí eu respondi a ele vai vendo. Que eu tava em casa, né, que tinha acabado de fazer a feira, tava guardando. Na verdade eu não tava guardando ainda. Aí ele perguntou se poderia, eu disse sim, deixa eu guardar a feira primeiro que aí você vem. Aí eu fui, tomei um banho, guardei a feira, aí ele foi lá em casa, né. Nisso. Só que daí, quando eu fui pra casa dela, aí eu tava tomando uma, né? Tava tomando uma com meu amigo, aí a gente tinha acabado de chegar num barzinho lá, a gente tinha acabado de pedir uma latinha lá, aquela velha latinha de 51, a gente tinha acabado de pedir lá, eu tomei uma dose e eu falei pra ele, espera aí algum minuto aí que eu vou só ali, falar com a menina ali e já volto. Aí daí, quando eu fui, cheguei lá, ela não tava lá, no canto que ela me falou que eu tava esperando na calçada. Aí eu subi na rua, voltei, dei um balão, não encontrei ela. Aí daí eu voltei lá pro bar de novo. Quando eu cheguei lá, ela mandou mensagem, cadê você que não vem aqui? Eu digo, eu já fui aí. Você que não tava na calçada aí. Disse, não, foi porque minha irmã me chamou e tal, aí eu tive que entrar bem na hora que você veio. Aí eu falei, então aguarda aí na calçada que eu tô voltando. Aí eu peguei e voltei lá. Quando eu cheguei lá, ela tava lá. E foi a primeira vez que a gente assim se encontrou. A gente se encontrou, né? Aí ele chegou, me deu boa noite, aí a gente deu um abraço, aí ele sentou lá na cadeira, né? Aí a gente ficou conversando, assistiu série, ele me indicou série. E nada do primeiro beijo rolar, né? E eu ansiosa pra dar mais. Não queria tomar iniciativa, né? Porque Leão tem que ter iniciativa, eu já tive iniciativa de falar. Aí, e nada do primeiro beijo, né? Quando passou um bom tempo, aí ele encostou assim a cabeça na minha. Aí eu olhei assim pra ele olhou pra mim, você já sabe, né? Aí tudo bem, a gente ficou lá, aí ele disse, eu tô com fome, vamos comer. Não, vamos tomar um açaí? Foi tomar um açaí, não foi? Vamos tomar um açaí? Aí eu disse, tá certo, bora. Aí eu tava fitness, né, mas... Eu ia, né, pra não fazer desfeita. Já quebrou a dieta aí, né, nesse dia já. Aí a gente foi no centro. E eu fui tampando o rosto, por quê? Porque eu não queria perder meus outros contatinhos, né? Vai vendo aí, no que tá, vai vendo. Eu tampava o rosto, meu Deus do céu, eu tô indo no centro com esse menino. A primeira vez que eu tô ficando, meus outros contatinhos veio, pronto, acabou. Só que aí quando a gente chegou lá no cantão de venda açaí, não tinha. Aí ele disse, e agora? Eu disse, não, então vamos pra casa. Aí quando a gente foi, tem um mercadinho que é 24 horas. A gente parou lá, ele comprou uma batatinha sensação e uma Nutella. Ixi, a velha Nutella. Menina, ó, eu quebrei minha dieta na hora. Eu disse, então vamos. Aí a gente foi, comprou e foi pra casa. Nisso, ele saiu lá, ele chegou lá em casa, eram umas 9 horas, né? Aham. Eram umas 9 horas. Sabe que hora ele veio sair lá de casa? Era quase 3 horas da manhã. Então, aí ele foi pra casa, né? No outro dia a gente mal se falou. E... que foi na terça-feira. Quando foi na quarta-feira, ele me mandou mensagem. Ei, quando eu sair do trabalho, posso ir aí? Eu, pode. Então, nesse aí... a gente começou a se ver todos os dias, todos os dias. E eu não tinha dito a essa minha amiga que eu tinha ficado com ele, né?
Tudo bem, foi se passando, eu não aguentei. Eu digo, não, eu vou dizer. A ela que eu fiquei com ele. Ela ficou com raiva de mim, a gente não se fala mais hoje. Então, detalhe, né? Porque eu nem... E a gente começou a se ver todos os dias. Tanto de noite, quando ele saía do emprego, de trabalho dele, como de tarde, quando ele saía do outro trabalho dele, que ele trabalhava em dois serviços. Igual o pai do Cris, o Julius. Aí... Ele saía de 2 horas, ele passava lá em casa, às vezes me levava. A gente ficava, viu? Nem sério era. Ele me pegava lá em casa e ia levar lá pra casa da mãe dele. A mãe dele já até falava que a gente era namorado sem ser. Então a gente ia passear com o cachorro, daí a gente começou a ir com um açude que tinha lá no nosso bairro, né? E eu toda vez ia com ele pra passear com o cachorro, só que nada sério. A gente começou a ficar dia 7 de outubro. Quando foi dia 21 de outubro, eu tava em casa, né, conversando com ele normal, e do nada ele me mandou uma mensagem não, uma figurinha. Foi no WhatsApp. Como era que dizia? Você gosta de surpresa? Surpresa? Pronto, estamos namorando. Nisso aí eu mandei outra, né, figurinha, assim meu coração não aguenta, proibido iludir. Nisso eu também nem disse sim, nem disse não. Por quê? Porque fazia poucos dias que a gente tava ficando e eu ainda não tinha sentimento por ele. Ele disse que não tinha por mim, mas tinha aquele sentimentinho, sabe? Pelas coisas que ele mandava pra mim, tinha. Vai vendo, vai vendo. Aí, tudo bem, não respondi, né? Nem que sim, nem que não. Aí ele foi lá em casa me buscar pra gente ir novamente pra esse açude, só que a gente ia de moto. A gente ia pro açude, não, a gente foi andar, não foi? De tarde. Foi. A gente foi andar de tarde, dar uma volta por aí. E eu com medo de perder meus contatinhos. Mas quando a gente tava voltando pra casa, ele disse, aí Bruna, você não vai me dizer não a resposta? Aí eu disse, tá certo, eu quero. Com aquele... Sem querer, né? Eu não ia aceitar, mas como ele me pegou de surpresa, aí eu tive que aceitar. Pensando, também tava com vergonha de dizer não, né? Tava com vergonha. Então, eu aceitei. Daí a gente começou a namorar, só que a gente não tinha oficializado ainda em rede social nenhuma. Tava só pra nós dois, né? E algumas pessoas da nossa família. E com uns 15 dias que a gente tava sério mesmo, aí a gente resolveu assumir. Por quê? Porque já tava nascendo meu sentimento por ele e o dele mais por mim, né? Então a gente oficializou o nosso namoro. Convencida, lá não era? E o dele mais por mim, né? E não, você já tava. Daí, quando a gente oficializou, com menos de... Minto. Quando a gente oficializou, ele já tava dormindo comigo. Eu morava com minha irmã e ela tava namorando e ela ia dormir fora. E eu tenho problema de ansiedade e síndrome do pânico. Então eu não podia ficar em casa só de noite, eu tinha muito pesadelo, me machucava bastante. E eu pedi a ele pra ficar dormindo comigo quando ele viesse do serviço, né? Então ele aceitou. Então a gente já tava praticamente morando junto, antes de oficializar nosso namoro nas redes sociais. Quando, com um mês e 15 dias por aí, que ele tava indo dormir lá em casa, ele começou a levar as coisas dele. Eu disse, não, venha morar aqui comigo, Foi, eu tô morando de pouquinho só. em pouquinho, aí levava um short, uma camisa, e a escova, e assim foi. Aí quando levou a escova, aí oficializou tudo. Daí Como então a esconder gente mais? começou lá, a gente morou lá na minha casa, né, na casa da minha mãe, que é casa própria. E ficamos morando por um tempo lá, até minha mãe voltar pra Patos novamente. Só que a gente continuou, ele, minha mãe e minha irmã. A gente ficou morando lá. Só que a gente queria muito o nosso cantinho, né? E ele, como tem um cachorro, a mãe dele não tava podendo mais cuidar do cachorro, porque tinha outro, que era a irmã dele. Ela não estava dando conta de cuidar dos dois e a gente tinha que trazer ele, lá na minha casa não dava. Então a gente resolveu ir alugar uma casa. A gente alugou, a gente se mudou, foi morar nessa casa. E
Com o passar dos meses a gente discutia demais, ele não estava confiando em mim, tinha muito ciúme, ciúme absurdo de mim. E eu já estava sufocada com ciúmes dele. E eu disse que queria me separar dele. E ele nunca quis, nunca aceitou a separação. Só que eu dizia que eu estava separada, mas a gente estava na mesma casa. Eu dizia pra ver se ele mudava, se ele... Nosso tempo lá e tudo. Aí o que acontece? Eu passei mais de um mês tentando fazer com que ele mude, dizendo que a gente estava separado. Só que o que acontece? Ele não mudou, ele piorou. E chegou o tempo de a gente se separar. Separar entre aspas, porque a gente só passou 2 semanas separados, foi? Foi. Nem isso, né? Não, nesse tudo não. Eu gostava muito dele, eu era louca, alucinada por ele, ainda sou, né? E tava sufocando demais, ficar sem ele. Só Então, que daí, nesse período aí, eu acabei pisando na bola, não foi? nesse meio tempo, acho que alguns dias eu fui pra casa da minha irmã, sabe, beber lá. E nisso ele achou que eu tinha ficado com outra pessoa e ficou com uma desqualificada, vamos falar assim. Porque ele ficou com ela e eu acabei descobrindo. E ele ficando com ela, mas mesmo assim, porque todo dia mandando mensagem pra mim pedindo pra voltar, né? Não parou um dia sequer de mandar mensagem pedindo pra voltar comigo. Só que eu tava dando um castigo. Eu queria muito ter voltado, só que eu tava dando um castigo a ele. De não voltar pra ver se ele mudava. Então foi quando eu descobri, ele disse quem era a menina. Eu disse, por isso então que ela mandou o convite pra mim no Facebook. 2 vezes e recusou. Ela tá sendo tão baixa a esse ponto. Aí foi quando eu fui, conversei com ele. A gente tentou, conversou. E... eu fui, mandei o convite pra ela e pedi pra ela não estar sendo tão baixa, porque eu não ia me rebaixar ao jeito dela, né? Até aí tudo bem. Eu não tinha voltado com ele, também estava decidida a não voltar. Eu disse a ele que eu não queria mais, que ele sumisse da minha vida, que eu não ia dar mais outra chance a ele, que ele tinha me perdido. E eu tava conversando com minha mãe pra vir pra São Paulo. Nisso, ele chegou lá em casa chorando, dizendo que ele largaria tudo aqui, lá em Patos pra ficar comigo e pra vir pra São Paulo comigo. Eu disse, então se você larga tudo, eu ainda posso lhe dar uma chance, mas pra voltar aqui em Patos, não, eu não quero. Daí a gente começou a conversar e eu disse, você quer voltar? Quero. Então pronto, você vai comigo. Daí eu conversei com minha mãe. Ela aceitou, né, com meu padrasto, né, que é meio que meu pai. E boa, todos os dois. como é que eu posso dizer? E a gente decidiu, foi de última hora, não foi nada planejado. Eu já estava planejando de vir porque eu não queria mais ele. E lá eu não ia conseguir esquecer ele, né? Então ele resolveu vir, a gente vendeu os troços da gente, ele vendeu a moto dele. E a gente veio e tá aqui. Agora gravando vídeo pra vocês em São Paulo. Tá vendo aí até onde a gente chegou, né? Que isso é mais uma prova que, igual o pessoal fala, né? Que o amor move montanha, né? Se você tiver aquele amor de verdade por aquela pessoa, você é capaz de largar tudo e correr atrás do sonho de vocês. Isso e faz o quê? 1 mês que a gente tá aqui. A gente tá gostando. Bastante. A gente pretende arrumar um emprego sim, porque como vocês sabem, pra gente começar a ganhar dinheiro com o YouTube não é tão fácil. Ninguém disse que ia também ser. não é rápido também, né? A gente precisa atingir 1000 inscritos e 4000 horas de visualização. Então é bastante difícil. Então nesse meio tempo a gente precisa sim arrumar um emprego. Então, meus amores, é isso. Um beijo, fiquem tchau, com tchau. Deus e tchau, até tchau. mais. Até o próximo